Porque a televisão tá perdida, mas ela vai se achar. Ela vai se achar. Ô, Geraldo, eu vou voltar nesse assunto, mas tem uma coisa que eu queria falar a respeito da nossa profissão especificamente, que é de jornalista. Você é um dos privilegiados que conseguiu ser jornalista e ter uma vida muito boa, principalmente financeiramente. Você foi para um apresentador nacional, virou uma figura nacional, o seu salário sempre foi divulgado, errado ou certo, mas sempre foi alto. Você hoje saiu da Record, você tem uma tranquilidade para fazer um projeto seu, para discutir, para sentar, você tem calma para essas coisas hoje. Não, calma eu tenho, a tranquilidade só tem o Faustão, né? O Faustão tem 10 bi na conta, né? Mas mesmo assim ele não tá muito tranquilo ainda. O Faustão com 10 bi na conta, trabalhou e tudo, foi trabalhar, pô, agora... Foi pro diário não ainda? Sossegou? Não sossegou, o cara com quase 80 anos de idade, 10 bi na conta. 10 bi na conta. Ué, imagina nós, entendeu? Por isso que eu quero voltar a trabalhar. E até porque, o que eu falei, a minha voz ainda, eu não quero envelhecer na televisão. Fazer como o Faustão e como o Gugu, que na época o Gugu vivo, eu falei, Augusto, você tá errado. Dá uma maneirada, não precisa tanto. Não para, né? Eu não paro. Eu quero fazer mais um grande contrato na minha vida, grande eu tô falando, trabalhar mais 5, 6 anos, movimentar a televisão brasileira, falar, pô, olha o que o Geraldo recriou na televisão, tudo aquilo que ele falava não era poesia, a televisão voltou a ser televisão pulsante, olha que tá legal. Depois de 5, 6 anos, meu irmão, eu quero me aposentar. Eu quero estar em Arraial da Ajuda, eu quero viajar, eu quero ficar um velho mais saudável e eu não quero ficar velho trabalhando em televisão. Cara, conhecendo a sua história, eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Não vai. Então, daqui a 5 anos, você vai falar, mas agora tem mais Você quer pegar essa fita daqui? Exatamente. Não vai acontecer. Tem um empresário que também você conhece, que é o Pedro Mota, que é foi empresário de Joelma, tá com o César Menotti Fabiano. Ele falava que quando ele fizesse 50, ele parava. Ele fala isso há uns 7 anos, ele fez 50, então, não, eu vou continuar mais um pouco. O Silvio falou isso. Tem uma entrevista que o Silvio Santos fala com o Otávio Mesquita. Ele fala isso que você falou. Não para. Você gosta, não adianta. O Silvio fala, o Pelé falou que vai parar, mas depois que se aposentou não parou. Não parou, muita gente, né? Mas a televisão tá precisando de voltar a emocionar. Mas eu tô te falando, eu puxei você pro jornalismo porque você é dos poucos exemplos, e infelizmente são poucos que deram certo. Que conseguiram viver da própria profissão e bem. Você tá bem, enfim. O cara que tá fazendo jornalismo, seja o jovem ou o cara da sua idade que, como tem acontecido, foram muitos demitidos das emissoras mesmo, estão na rua. Vai pra onde? O que tá acontecendo? O que você tá vendo, assim, pro jornalismo, pro comunicador? Pra comunicador, não existe mais comunicador. Não tem mais comunicador. Você vê que não tem. Você fala comunicador, não tem mais na televisão brasileira. Pessoas que falam com a massa são poucos, não tem. Programas populares, dá até pena de ver a televisão, de você procurar alguma coisa, que eu falei que o Brasil se veja na televisão. A televisão passa por um momento de turbulência, de audiência, de faturamento, até porque ela está perdida e porque eles não estão conseguindo fazer audiência. A audiência que desapareceu da tela e foi pro aparelho celular, para as inúmeras plataformas. Você vê hoje os podcasts, o formato e a coisa gigantesca que alguns estão se tornando. A repercussão que alguns programas... Hoje tem podcast, hoje tem alguns programas, tem algumas plataformas que tem mais audiência e mais repercussão de conteúdo do que alguns programas de televisão. Sim. Isso é a resposta do quê? Que a televisão precisa o quê? Acordar. Tem o que fazer? Putz, tem muito o que fazer. Tem muito, mas você precisa ter diretor para fazer, executivos que dirigem a televisão terem a coragem dessa ousadia. Estou falando ousadia do simples, tá? Não estou falando mais das super grandes produções que custam milhões. Por que fazer com milhões, cara? Pegar um programa e falar assim, você vai ter 10 milhões para fazer esse programa. Até eu viro o diretor, cara. Eu viro o Spielberg, eu viro o Jaime Monjardim Júnior. Agora, faz com um recurso pequeno. Que é a realidade. Dá para fazer. E uma dessas saídas que as pessoas precisam despertar, histórias. Colocar o povo na televisão. Porque quando o povo se vê na televisão, o povo para o controle remoto. Não deixa. É o que a sua avó fazia. Que sua avó falava, coloca no Geraldo.